Muito bem, então enquanto a irmã Suzana prepara ali o equipamento para a gente acompanhar o PowerPoint, já vai. É uma alegria estar aqui com os irmãos, é um prazer sempre voltar à noção da messiânica. Fiz o curso aqui, foi uma grande bênção na minha vida. Também sou formado em teologia, tenho especialização na área de judaísmo, pelo Centro da Cultura Judaica, e agora estou fazendo mestrado lá na USP, na PTLeste, na Faculdade de Letras, na área de estudo judaico. Então, é uma grande bênção poder aprender e compartilhar a cultura, o conhecimento do povo judeu e, sobretudo, associá-lo à pessoa bendita do Senhor Jesus. É interessante, ele chega tão próximo, né? Ou até quase lá e para próximo mesmo. Então, graças a Deus, nós temos a completa revelação do Senhor e que nós possamos levar essa revelação que veio dele, né, para eles. Tá bom? Muito bem, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 14, enquanto o irmão prepara o PowerPoint. E essas matérias ligadas com a cultura, com os símbolos, se você não mostra o que é, as pessoas ficam especulando, ficam imaginando, né? E nunca é aquilo que a gente pensa que é. Então, por isso a necessidade de mostrar as imagens e tal, e ter essa mesa aqui do Pensa, para vocês, de uma forma didática, a saber o que é celebrado ano após ano, desde a saída do Egito, tá bom? Então, Êxodo capítulo 12, nós vamos ler até o verso 14, certo? Acompanhe comigo a leitura então. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Olha que legal isso aqui. Cada um conforme o seu comer. Tremendo isso. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pôrão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito. Aqui tem um trocadilho: a Páscoa do Senhor e eu passarei pela terra do Egito, é a mesma raiz, é a palavra Pessa em hebraico. Esta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Mais uma vez tem um trocadilho com a palavra Pessa. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. Muito bem. Feita a leitura, rapidamente alguns comentários, para a gente ter o contexto, o pano de fundo que a gente vai estar apresentando no centro de Pêssego. Primeiro, nós temos aqui um ano novo. Porque o ano novo no hemisfério norte é no outono, e aqui é a festa da primavera, período da primavera no hemisfério norte. Então, ele muda, o Senhor muda o início do ano. Então, os judeus têm 2 anos novos. Tem o ano religioso, baseado no Pessa, e tem o ano cívico, baseado em Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas na Bíblia, tá bom? E aí ele diz que tem que separar o cordeiro do 10º dia ao 14º. Por quê? Porque se ele apresentasse algum defeito,
algum problema que não foi identificado, ele não serve para ser sacrificado. Então ele fica 4 dias em observação. Tá bom? Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar é que a Páscoa quer dizer sacrifício, quer dizer morte. Páscoa não quer dizer ressurreição. Ressurreição é uma outra festa que está em conexão com a Páscoa, que é chamada de Hanukkah, tá bom? Que vai ser instituída para quando o povo de Israel sair do Egito, conquistar a terra prometida e passar a plantar e colher e oferecer a Deus as primícias. Mas uma informação que é importante: a festa da Páscoa é a festa de um dia só que os judeus celebram 8 dias. Por quê? Porque 7 dias é a festa dos pães ácimos. Onde nós temos essa informação? Lá em Levítico, capítulo 23, que é o resumo das festas bíblicas de Deus para a nação de Israel. Também, se continuássemos lendo aqui, nós iríamos ver essa referência de comer 7 dias os pães ácimos. É interessante, 8 dias então é a festa. Então, qualquer dia da semana está aqui dentro, concorda comigo? E a festa de Rabi Purim, a festa das primícias, que fala da ressurreição, é em conexão com a Páscoa, nesses 8 dias, no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então ela também está inserida aqui. Só que ela só vai ser apresentada e praticada quando eles chegarem em Canaã. Certo? Então Páscoa é morte. Morte de quem? Dos cordeiros, do cabrito, como nós vimos aqui, e também dos primogênitos. Então a palavra Pesa, que é passagem, é a passagem do anjo da morte no Egito, que vai ceifar os primogênitos e que vai passar sobre a casa dos israelitas em que tiver na verga e nos umbrais o sangue. Será que Deus não saberia identificar a casa do seu povo? O que Deus queria? Fé. Uma fé manifestada em obra. Como? Matando o cordeiro, obedecendo, né? E colocando o sangue, tá bom? Bom, feito essa introdução, a gente vai descobrir qual é o significado do peso. Uma coisa interessante aqui que eu quero destacar é que se você for para o inglês, tem 2 palavras no inglês para Páscoa. Você sabe qual é? Passover e Easter. Easter é um nome pagão. O pessoal do hemisfério norte, que vem lá da Babilônia, a influência da deusa da fertilidade, que é Ashter. Aí você tem Ashteró lá no Antigo Testamento falando, né, dos deuses ali da terra de Canaã. Então está ligado com o paganismo. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso logo, tá certo? Porém, a palavra Passover, essa sim, é uma tradução que significa a palavra Pesa, passagem, ceifando os primogênitos, tá bom? Para a gente respeitar uma certa dinâmica, e porque as dúvidas, os questionamentos, as curiosidades vão surgindo, vai borbulhando, começa a fazer o time que quer trabalhar. Então, em cada porção que eu tenho aqui, são várias porções, eu vou concluir e abrir para pergunta. Certo? Para você não esquecer a pergunta que você queria fazer no final, né? Porque nós vamos ver tanta informação, vamos ouvir tanta informação, vamos ver e ler tanta coisa que aí acaba. Mas anota rapidamente em algum lugar, né, na porção que nós estivemos falando, para você perguntar, assim, abrir para pergunta, tá certo? Muito bem, feito isso, eu tenho que fazer um movimento aqui, né? Cadê aquele controlezinho? A primeira vez que eu ouvi sobre a Páscoa foi com o professor Natan Anishka, que foi professor aqui, judeu convertido lá em Jerusalém. A história da família dele é uma verdadeira saga. O pai saiu de a pé da Rússia para Israel e os montes de filhos foram nascendo no caminho durante os outros anos, e o Natan Anishka nasceu em Jerusalém quando ele chegar. Então, é tremendo o testemunho do Natan. Ele, incomodado por essa questão da expiação do pecado, ele procurou, leu, mas foi numa igreja evangélica lá em Jerusalém que ele encontrou Mashiach, veio para o Brasil e fez uma obra maravilhosa em parceria aqui com a Missão Brasileira Messiânica, com a Beit Shalom, e foi uma das, assim, para mim, um grande privilégio aprender com ele,
que era uma sumidade, a gente pôde estar juntos em algumas ocasiões e foi maravilhoso para mim. E ele fez uma pergunta, né? Quantas Páscoas existem? E eu achava que era só uma ou duas, né? E ele listou aí, olha só, 5 Páscoas. A comercial, que é a história de alavancar o lucro das fábricas de chocolate. Então as fábricas de chocolate ganham dinheiro agora. Nessa época, tem a pagã, e aí imagina, coelhinho que bota ovo em chocolate. Não existe um negócio desse. Mas o coelhinho e o ovo são símbolos da fertilidade, da Íster, da deusa da fertilidade. Vindo lá na Babilônia, subindo até a Europa e também os países nórdicos, tá bom? Então olha que interessante, tem a festa pagã, como por exemplo, proibição de comer carne vermelha na festa onde o cordeiro é o animal certo e correto para ser saboreado. Então, isso é o paganismo, o paganismo, não é? Na Páscoa bíblica, não é? Não só praticada pelos judeus, que também tem uma certa influência, vamos ver já. Olha, tem um ovo aqui, vamos falar sobre ele. Uma terceira, que é essa que acabamos de ler, do Egito, única, exclusiva, sem repetição. Não ocorreu mais isso na história da Páscoa, na história do povo sempre. Uma vez só. Aí temos a Páscoa judaica, chamada Páscoa judaica, que é aquela que está sistematizada em Levítico 23. E temos o Messias, a nossa Páscoa. Então vá para lá, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, e vamos ver aqui essa Páscoa que é Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Ele está falando sobre a questão, vai entrar daqui a pouco na ceia do Senhor. Ele vem falando sobre uma vida, né, santificada. Ele vai falar, usando a figura da Páscoa e da ceia do Senhor, ele vai fazer a seguinte declaração ao apóstolo Paulo, 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém. Então, Cristo não ressuscitou na Páscoa, Ele morreu na Páscoa. Ele vai ressuscitar na festa chamada Rabi Purim, que está dentro do período da festa de Matzot, que são os pães ázimos. Tá bom? Porém, qual o significado de Pessah? Para o Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto e prêmio Nobel de Literatura, se não for para manter vivas as nossas memórias. Ser judeu é assumir a carga do passado, incluída nas nossas preocupações para o presente e o futuro. A minha professora de judaísmo, quando ela foi fazer a Páscoa um ano, as filhas dela falou: mãe, deixa que nós vamos fazer todo cerimonial para você. Nós vamos fazer, os filhos dela. E aí então eles pegaram a Haggadah de Pessah, que é o livro que faz a narrativa e conta toda a história, abriram na página 1 e leram assim: idem ano passado. Página 2, idem ano passado. Página 3, idem ano passado. Por quê? Porque o cedo de Pessah é uma repetição anual daquilo que eles já fizeram no ano passado. Mas essa é a ideia de Pessah. É a repetição, é a didática divina. Deus repetindo de diversas maneiras, em várias épocas, a mesma história, para fixar no coração e na mente do povo dele. Tá bom? Então tem que repetir mesmo. Quem aqui já assistiu aquele filme Um Violinista no Telhado? Só? Isso é uma vergonha? Só 2 pessoas? Vocês têm que assistir, é um clássico judaico. E aí então tem uma frase que ele usa lá, que é a frase tema do livro: tradição. O que é isso aqui? Tradição. O que é aquilo ali? Tradição. O que eles vão fazer contando o homem quando der o 50º dia? Tradição. Isso que é fascinante no judaísmo. Isso que enriquece a cultura judaica. Porque ele está cheio de símbolos. Certo? Então é o que o Elie Wiesel falou: manter vivas as memórias através da tradição. Você quer salvar no seu computador isso? Isso, aí vamos lá, a gente vai. Bom, resumidamente, nós estaremos apresentando
Aqui, a Páscoa judaica, como o judeu celebra, comemora hoje. E vamos ver os elementos judaico-messiânicos e aplicá-lo também no nosso estudo, tá certo? Agora, olha que interessante. Um jantar de Páscoa, chamado Seder, Ordem, Pêssego, leva no mínimo 3 horas e meia. Só que nós não vamos jantar aqui, porque o pastor Romão vai levar a gente para jantar em algum lugar. Né? O que nós vamos experimentar é o prato do escravo, do sofrimento, da miséria. Quem quer chamar esse prato? Ervas amargas, aí suporte. Esse é o prato do escravo. O jantar mesmo é depois lá na casa da Suzana. Então vamos fazer uma carreada e vamos até lá. Se eu ouvir um amém, eu vou ter acompanhado. Vamos sozinho. Bom, a cerimônia do Seder, Pêssego, pode ser realizada em qualquer lugar previamente combinado. Olha que interessante, o Senhor Jesus lá em Lucas, capítulo 22, versos 8 e 9, diz assim: e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Eles vão encontrar um homem com um cântaro de água na mão e dizem: ó, o Senhor, né, quer saber onde vai ser a Páscoa que ele vai celebrar. E aí nós temos, né, a passagem que fala sobre o cenáculo, lugar da última Páscoa do Senhor Jesus, em que ele instituiu a ceia, tá bom? Avançando um pouco mais, a Páscoa começa sempre uma semana antes, em que os judeus vai fazer o quê? Ele vai tirar todo o hametz, hametz quer dizer fermento da casa, vai lavar todos os utensílios, vai lavar tudo, sabe, os pisos, piso, vai esfregar aquilo para te remover o fermento. Por quê? Porque, como nós vimos lá no texto em Coríntios, fermento, nesse contexto, simboliza pecados. O que é o fermento? É aquilo que azeda a massa, que corrompe a massa, alterando o seu estado original. Por isso que o pecado fez na história da humanidade, lá no Jardim do Éden, com os nossos pais, Adão e Eva. Então ele tem que ser retirado. Tá bom? Bem, a dona de casa, né, retira todo o fermento. E aqueles alimentos que têm fermento, o que ela faz? Coloca, não joga nada fora. Coloca numa caixa, bate na porta do vizinho gentil e pergunta se ele não gostaria de comprar por R$1. Mas não é comprar para ele, é um aluguel. Pega R$1, entrega os produtos. Quando acabar o Pêssego, volta lá com R$1 e compra de volta. É assim e é feito. Tá bom? E aí nós temos a cerimônia, na sequência, chamada de Bidkat Hametz, que é a busca do fermento, a procura do fermento. Essa cerimônia está baseada lá em Êxodo, capítulo 12, verso 8. Vamos ver novamente, Êxodo 12, 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães, portanto, sem nada de fermento. Aí há uma pesquisa feita pelo pai, com os dos filhos, as luzes apagadas, velas acesas. Olha só o que eu trouxe aqui. As velinhas. Isso aqui é ótimo. Você pode comprar na loja de artigos judaicos velas elétricas. Vale. Se não dá lá rápido, você usa algum, isso aqui vale. Tá bom? Olha que interessante. Então, ele pega um saquinho de papel, uma pena e uma colher de madeira. Ele vai então atrás do hametz, junto com os filhos. E geralmente a mãe deixou no mesmo lugar que ela havia deixado no ano. Eles encontram e recolhem, né? Varrem o hametz, o fermento, a colher, coloca no saquinho, fecha, e aí então, na manhã seguinte, na manhã do Pêssego, da Páscoa, eles vão queimar. Tá bom? Estamos vendo aí a imagem ilustrando. Tá? E aí nós temos a aplicação, como nós mencionamos, né? Por isso, passamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aí
mostrando que nesse contexto o fermento representa o pecado. Bom, não basta só lavar os utensílios, lavar a casa, lavar a pia, porque tem lugares que a gente não sabe, né? Não sabe onde está o fermento. Qualquer farelo de pão tem fermento. Então o que tem que ser feito? Tem que fazer o bitul hametz, a anulação do hametz. Então o pai vai dizer o seguinte: todo hametz remanescente em meu poder, não visto e não removido, seja anulado e considerado como poeira da terra. Então anulando aqui o hametz. Bom, mas também não basta, eles têm que eliminar, não só anular, eles têm que eliminar. Aí nós temos o biur hametz. E aí então o que o pai vai dizer? Todo hametz remanescente em meu poder, visto ou não visto, aquele debaixo da geladeira que levanta para limpar, que ele sabe que tem alguma coisa lá, removido e não removido, seja anulado e considerado como poeira, ou melhor, eliminado e considerado como poeira da terra. E aí então eles podem passar para o próximo passo. E aí vocês estão vendo eles queimando os hametz lá em Jerusalém. Eu tive o privilégio de passar com Pêssah em Jerusalém. Peguei todas as festas, todas as principais festas de Israel, e é realmente muito comovente, vale a pena. Você sofre porque não vai ter fermento durante 8 dias, até que nós encontramos uma lanchonete kasher, né, que fazia pão com soja. E aí então ele dava uma casquinha mais, que você colocava as coisas que podia colocar ali dentro e comia, porque cá entre nós, né? Fazer um sanduíche com assado, né? Não é a mesma coisa. Então depois nós fomos naquela loja, né? Foi maravilhoso. Enquanto eu estava na casa de pessoas, aí eu comia o que eles tinham lá. Claro, era visita. Bom, tem que fazer o quê? Acender as velas. Hadlachat Hanerot, que é o acendimento das velas. Por que acender as velas? Para ter luz em casa. Mas que luz? Uma luz que diferencia a casa do judeu que está tendo ceia de Pêssah. Não é a luz elétrica, não é? Porque todo mundo tem, mas uma luz de velas, para fazer menção na nona praga, que é a praga das trevas, em que havia trevas e escuridão no Egito, mas na casa do israelita havia luz. Então essa é a ideia aqui. Então antes do pôr do sol e de se assentar-se, né, a mãe do lar e as filhas acendem as velas, e elas fazem a oração de acendimento das velas e ressaltando a esperança de que há uma tradição, um pensamento entre os judeus ortodoxos que o Messias viria na noite do Pêssah, da Páscoa, ele nasceria, né? E por que acender? Por que as mulheres que acendem as velas, né? Aí você tem a expressão dar à luz. O que é dar à luz na nossa cultura? É ter filho, né? Bom, para lembrar que o Messias seria essa luz para a humanidade, sobretudo para Israel, e sobretudo porque a primeira mulher, ao pecar, ela então ofuscou a glória, a luz de Hashem, de Deus, do Eterno, mas é que através dela, então, ela vai ter a oportunidade de trazer à luz o Messias. Então essa é a ideia. Então você tem Gênesis 3:15, Isaías 7:14, Miqueias 5, Mateus, né, onde fala do nascimento do Senhor Jesus, a Virgem Maria e tudo mais. Tá bom? Então essa é a ideia, tá certo? Bom, também nós temos os símbolos tradicionais da mesa. Quais são eles? Aqui Ará, que é esse prato aqui, mas também você precisa ter um copo de água salgada, que é esse daqui, está aqui no meio, a taça de Elias, que é uma taça diferenciada, e fica na ponta com uma cadeira, ou melhor, uma poltrona para ele, com almofadas, porque não vão comer sentados, vão ser encostados, inclinados como reis, homens livres que são. Mas o Elias está aqui, o cálice dele cheio até a boca,
um lugar reservado para ele. Ninguém senta no lugar de Eli, tá bom? As velas sobre a mesa, uma bandeja com uma só, que é essa daqui. Vocês estão vendo? E o Yahatz, os 3 maçotes, que é essa daqui. Então aqui, esse é chamado de Yahatz, que quer dizer a unidade. Por quê? Porque ele está dividido em 3 partes, mas forma uma unidade. Então você tem a primeira parte, com uma matzá, a segunda parte com outra matzá, e você tem a terceira parte com a terceira matzá. Tá bom? Viram? São 3 aqui, e depois nós vamos ver como é que funciona isso daqui. E isso é um acréscimo no Seder de Pesa judaico, que vai surgir no primeiro século do cristianismo. Certo? Bom, o próximo passo é o prato em si. O que tem no prato? Zroa, que é o osso de cordeiro. Por que hoje é só o osso? Porque não tem mais o templo, então não pode fazer sacrifícios. Certo? Então eles não comem o cordeiro. Na época do templo, sim, comia-se o cordeiro, mas sem o templo, então não pode oferecer aquela oferta aos senhores, então eles não comem, tá bom? Também tem o beitzá, que é o ovo. É um ovo assado. Tá? Você tem o maror razeres, que é as ervas amargas e raiz forte. Então, ervas amargas e raiz forte. E você tem carpaz, que é essa parte aqui, que nós vamos mergulhar na água salgada. E também tem o harosset, que é a mistura de maçã, nozes, canela e vinho que vocês têm aí e vão experimentar também. Joia? Então, esse é o que precisa ter. Agora, antes da gente abrir para perguntas, deixa eu só falar sobre o Seder, que é a ordem. Tá? Agora, perguntas até certo? Se for uma pergunta que eu vou responder na sequência, eu vou falar. Aguarde. Não vou falar não, mas assim, como israelense. Rega. 1 minuto, por favor. Nunca 1 minuto, mas espere. Tá bom? Então a ordem do Seder. Isso aqui é muito importante. Tem que ter o cálice de lujo, vamos ver o cálice, carpaz, arraz, magui, ratzá, fotzi, matzá, maró, core, churran, porã. Aqui sim é a janta. Safum, Baré, Calé e Lícer, que é a conclusão da ordem do Pesa. Muito bem. Eu acho que é melhor eu focar esse item também e aí eu abro para perguntas. O que precisa mais na mesa? Uma quantidade de Pesa, que pode ser assim, bonita, toda ilustrada, parte em hebraico, parte em português, né? E todo ele tem que ser lido, e olha só, da direita para a esquerda, como é o hebraico, né? Tá bom? Ou você pode ter uma versão resumida, como essa daqui, né? E aí você tem as bênçãos principais, a ordem, só que bem resumido, tá bom? Mais fininho. Bom, feito essa apresentação até aqui, alguém tem alguma pergunta? E nós vamos iniciar na sequência. Tem alguns judeus que têm coleção de Seder, não é? O Seder não, da Agadot no plural, de vários países, de vários lugares, né, do mundo, de várias épocas, de vários anos. E aí, eu desisti de tentar ter uma coleção desse tipo. Só tenho 3 ou 4 e não cabe nada na casa, então agora tenho uma coleção de livros. Muito bem. Alguém tem alguma curiosidade, pergunta até aqui? Coisa. Deus deu essa ordem para o povo de Israel de comemorar a Páscoa com o Estatuto Perpétuo. E para os gentios também ele deu essa para a gente comemorar a Páscoa? Então, nós comemoramos a Páscoa cristã, que é a morte de Cristo, o sepultamento e o terceiro dia a ressurreição, que é incorporada na Páscoa judaica. Não há uma ordem diretiva na Bíblia para os gentios. Certo?
Mas se uma igreja local decidir celebrar qualquer festa que seja bíblica, tem a aprovação de Deus, não tem nada também impedindo. Se vai comemorar como judeu ou não, também tem liberdade. Porque entre os judeus, eles mesmos estão divididos. Por exemplo, quando eles veem um gentio falando sobre a Páscoa na igreja, eles se dividem. Uns dizem, olha que maravilha, que ótimo. Né? Outros dizem, que terrível o que eles estão fazendo. Se nem eles entram no consenso, quer dizer, a gente não vai ficar fazendo o que eles acham, o que eles pensam, porque eles não têm um consenso. Só que a Bíblia não diz de forma diretiva, mas também não tem nada impeditivo para celebrar a Páscoa nesses moldes aqui. Por quê? Porque os primeiros judeus messiânicos celebravam. Quando a igreja se tornou, na sua maioria, gentílica, é que foi meio que rejeitada essa prática. Mas até o século III era comum. Os gentios faziam isso, praticavam esse ser. Um elemento que nós vamos ver aqui, que é esse daqui. Isso que é o maravilhoso da igreja do Senhor Jesus, essa liberdade de judeus e gentios celebrarem as festas que outrora era exclusividade para os judeus. Ainda não é, mas também eles não podem impedir, como nós também não podemos impedir outros de fazer outros tipos de festas. Esse é um assunto muito mais teológico do que didático da nossa aula, mas é importante. Eu só quero dizer uma coisa que eu estou lendo um livro sobre, chama-se Mashiach, feito por um rabino, e ali ele fala sobre Mashiach, e que os cristãos e os muçulmanos falam do Mashiach, de um Messias, de um Cristo. E ele, no próprio texto, ele fala que os cristãos e os muçulmanos promoveram o Mashiach, isso é muito bom, mas promoveram de forma errada, isso é muito ruim. Entendeu? Só que esse antagonismo judaico é o que é o judaísmo. Essa tensão. Se não houver tensão, não é judaísmo. É verdade. Mesmo os judeus convertidos, eles fazem essa celebração também com o sofá, esperando o Elias? Sabendo que isso... Como faz com o ovo também. Mas mesmo... Não deu nada de ovo aqui no texto. Mas mesmo sabendo que... Sim, porque isso é parve. O que é parve na vida, pensamento judaico? É neutro. Não dá nada, não vai levar nem para o céu, nem enviar agora ou inferno, para ser bem radical. Então, a gente tem esses dois padrões, céu e inferno, está aqui dentro, não é imoral, não é antibíblico, não é herético. O homem corre um erro, né? Uma característica do ser humano de colocar o coração em determinadas coisas. Né? Sim, mas isso sempre e até o Senhor Jesus voltar. Então Deus está preocupado se vai idolatrar isso ou aquilo, porque Deus sabe que nós somos miseráveis pecadores, redimidos. Mesmo o nosso pecado não nos impede de entrar no céu. Isso é muito, pode falar para todo mundo essas coisas. Porém, nós perdemos muitas outras coisas. Tá bom? Mais uma pergunta? Esse cordeiro que eles comem, na realidade, eles vão assar só a cabeça, os pés e as fissuras. O restante é sacrificado ao Senhor. Então eles vão comer cabeça e pé assado. Eles gostam. Olha, em Rosh Hashanah, eles vão comer a cabeça do peixe. Bom, nosso chefe lá nos amigos de Sião, nosso irmão cozinheiro, ele diz o seguinte: o paladar dos judeus é muito pobre. E é mesmo. Eles acabaram de sair da escravidão, estão com uma terra, metade de deserto, de pedra, leite e mel, mas calma aí. A carne, eles só comem carne de segunda e é importada do Brasil, porque a carne deles é horrorosa. Imagina o boi pastando lá naquela pedra. Aliás, não pasta, eles pastam lá na Galileia, que aí é verde. Mesmo assim, eu não gostei da carne. Só comia carne de carneiro. Entendeu?
Agora, como nós pegamos uma carne maravilhosa lá, de onde que era? De Rondônia. E a carne de segunda, porque eles não comem a parte de trás do boi, eles comem a parte da frente do boi. Mas isso aqui é uma outra aula, chamada de cacheiro, não vou entrar nesse assunto. Última pergunta. Você falou que você comemora 2 Anos só. 2 anos, então. 2 inícios de dia. 2 inícios, tá? E esse é na Páscoa, que seria em que momento aqui no Brasil? Que data? Agora. Foi esse ano, foi 3 a 11. Mesmo estamos? De abril. Agora, qual que é a época do ano? Qual é a estação? Primavera. Primavera é a Páscoa. Qual é a época do ano novo no hemisfério norte, na antiguidade? Outono. Tá bom? Início. Sempre. Tá? Quem pergunta, tá bom? Última pergunta. Alexandre, você como o seu trabalho inserido na cultura judaica e tal, o seu ministério de trabalho, você pessoalmente, você é inclinado, você comemora essa Páscoa? Então, em Israel eu comemorei. Aqui eu comemoro em partes. Quando chega assim essa época, assim, tal, assim, se reúne. Nós fazemos na nossa igreja nossa comemoração. Não, eu só falo, na sua casa, família. a gente come matzá. A gente come pão sem fermento. Mas nós temos irmãos do nosso grupo, nós nos reunimos toda sexta-feira no Kabbalah Shabbat. Temos famílias ali que seguem a risca. Até mais rigorosos do que alguns ortodoxos, que eu conheci outros judeus. Não tem problema. E aqueles que você vai mais ou menos, também não tem problema, porque nós estamos em Machia, e no Machia nós somos realmente, verdadeiramente livres. Amém. Só que nós não podemos julgar o que faz, nem julgar o que não faz. Não destrua o teu irmão por causa da comida, né, por quem Jesus Cristo morreu. Não podemos. Eu acredito que temos que entender e conhecer. Essa aula aqui é só para despertar o interesse em vocês. Né? Mas se vocês aprofundarem e quiserem um dia fazer na sua casa, nossa, a riqueza é grande, mas é Bíblia pura. Acabamos de ler aqui e vamos ler mais. Está dizendo, nós vamos ver, é didático, ensinamento didático da parte de Deus para o seu povo. Agora, é impressionante. Nós temos uma geração de evangélicos no Brasil, que é esse pessoal que segura o evangelho, que não leram a Bíblia, que não vão ler a vida toda. Nós temos uma geração de evangélicos que não pegaram a escola bíblica dominical. Aliás, tem igrejas que nem mais tem isso. Certo? Então, a história, quando você fala hoje para o auditório do templo da igreja, você tem que contar a história para depois interpretar e depois aplicar. Porque eles não sabem quem é José. Depois da Record, talvez. Esther. Mas é novela, quer dizer, tem um monte de coisa, um monte de romance que não está na Bíblia. Então, se o camarada vem com aquilo, poxa, é problemático. Então, só para concluir essa questão, o judeu não. As festas eram para eles voltarem para a Bíblia. Só relembrar o que Deus ensinou. Então, eu acho que a gente perde muito em não abordar as festas. Por exemplo, outro detalhe que a gente percebe também, na Bíblia existe todo tipo de profissão. Alguém aqui já ouviu um pastor pregar sobre alguma profissão na Bíblia? Ele cita, cobrador de impostos. Mas o que é um cobrador de impostos? Tem muitos animais na Bíblia, nós só conhecemos a baleia que engoliu o chumbo. E o jumentinho que entrou. E os outros animais? Na Bíblia, tem significado. Na história judaica, tudo isso torna-se vivo realmente. E muitos aqui talvez vão precisar ir para Israel para começar a ler a Bíblia de forma colorida, porque aqui é preto e branco. Mas se você for para Israel, a Bíblia vai se tornar colorida, viva, vai ter cheiro, vai ter gosto, vai sentir no ar, subir um monte de irmão, mas vai entender o salmo. Quando fala do monte de irmão, né, do óleo, a cabeça, tem que subir um monte de emoção, ninguém entende o que é isso. Depois de 5 meses que eu estava em Israel, choveu, a primeira gota d'água.
mas já tinha 2 meses que não chovia. Então demorou 7 meses para cair a primeira gota d'água. Então vamos entender o que é isso. A água lá é um negócio tremendo. E não falta. E não falta uma maneira. E nós temos um relacionamento de água aqui. É triste demais. Bom, fechado esse bloco, vamos agora para a parte do sexto. Primeiro, copo de duche, copo da santificação. Esse copo representa a primeira promessa de Deus para Israel, que está lá em Êxodo 6. Volta aí algumas páginas. Vamos ler capítulo 6 de Êxodo. Mas vamos ler aqui versos 6, 7, que diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Primeira promessa, então, primeiro caso. Aí vem a segunda promessa: e vos livrarei da servidão. Terceira: e vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. Quarta: e eu vos tomarei como meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. E aí acrescentaram um outro caso. Olha aí a próxima promessa, verso 8: e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei de herança. Eu sou o Senhor. Então o que se faz aqui? Se enche o cálice, se faz a bênção, né? Parou cantar Adonai Elohim, Morei pri, agape, que é: seja tu eterno nosso Deus, Rei do universo, e tu deste o fruto da colheita. Aí todo mundo bebe. Pode beber, pessoal. Não, todo mundo bebe também. Então olha que interessante. Primeira promessa: vos tirarei. Então, cada promessa enche o copo. Acho que não vou encher não, não sei. Eu, por exemplo, vou ficar com isso aí até o final. Tá bom? E agora? Eles vão manusear o alimento, vão comer com a mão. Não tem garfo, não tem talher, não tem que fazer o quê? O pai da família lava as mãos, desempenhando o papel do sumo sacerdote. Do sacerdote lá. Olha aquela canequinha que legal. Ela tem 2 alças: a alça da mão suja e a alça da mão limpa. Porque se você depois lavar as mãos, né, pegar na caneca suja, já contaminou. Olha a sabedoria judaica. Depois de lavar as mãos, nós temos aqui a primeira parte com a carpaz. Pega-se a verdura, mergulha uma vez, deixa pingar, e mergulha 2 vezes, deixa pingar e come. Pelo jeito, não tem gente gordinha em Israel. Então, esse é o prato do escravo que vai ser liberto. O jantar, já disse, tem outro lugar, o jantar vem também. Depois, os pratos do escravo. Tá bom? Então é importante. Tem uma oração também. Eu vou pular nas orações, porque senão o tempo não vai permitir. Agora, o que a água salgada significa? Primeiro, o choro do povo de Israel. Deus fala para Moisés: eu tenho ouvido o choro do meu povo. A lágrima é salgada. Só que ele mergulha 2 vezes. Por quê? Porque eles atravessaram o mar vermelho, que é mas salgado também. Por isso que mergulha 2 vezes. Mas também a verdura representa o isopor, que foi utilizado para colocar no sangue do cordeiro, que foi vertido, e passar na verga, né, nos umbrais das portas. Olha que interessante, cara. Tem que fazer o que aqui? Que você coloca na verga, para passar, para pintar, né? Passar. E você passa nos umbrais, o que você tem? A cruz. Negócio impressionante isso.
Está lá em Êxodo capítulo 10, né? Verso 21 a 23, por exemplo. Bom, depois que comeu a verdura, né, nós temos, ou 12, 21 a 23, perdão. Então, vocês querem ler? Vamos ler, 12, 21 a 23. Êxodo 12, 21 a 23. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. É morte, é sempre morte, Páscoa. Então tomai um molho de sopro e molhai no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Tá certo? Aí pega esse guardanapo, com 3, cada um tem, né, o seu. Se tira a matzá do meio, parte ela, essa parte vai ser comida, vai no prato, e essa outra parte vai ser embrulhada. O pai deixa em cima da mesa até que as crianças se distraiam, e aí ele vai pegar e vai esconder em algum lugar da casa. Isso daqui é chamado de afikoman, e vai ser a sobremesa. E a criança que achar pode pedir o que quiser. Uma viagem para Disney, um top ride, uma bicicleta, um videogame. Ou pode vender, pode comprar com dinheiro. E aí, as crianças ficam acordadas até o final. Então eles dizem, essa é a estratégia para manter as crianças acordadas. Aquela que achava que era um prêmio. Então elas ficam acordadas 3h30, imagina. A gente começa às 7 ou às 8, 9. No CD que eu participei, nós começamos tipo 8, 9 horas, vamos até às 4 da manhã. Só que não tinha mais criança, né? Se assistia foram dormindo. Então, isso é chamado de afikoman, que foi embrulhado, irmão. Isso aqui é um negócio fantástico, porque os judeus fazem isso, mas eles não sabem de onde vem. E aí é que está a questão. O afikoman foi introduzido pelos judeus messiânicos. Porque o Yahatz, que é esse guardanapo de 3 partes, forma uma unidade. Aí você pergunta, qual unidade? O Deus vai dizer, a unidade dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E por que o do meio é partido? Porque também representa a divisão do povo de Israel. Coanim, os sacerdotes, Leviim, os levitas e Israel. O povo de Israel. Mas por que só o do meio é partido? Porque quando o templo foi destruído, os levitas ficaram sem trabalho. Mas e os sacerdotes? Não. Também. Então por que só os levitas? Mas sabemos isso aqui fala da Trindade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho foi partido por nós. Ele foi morto, né? Se entregou, deu a sua vida. Ele foi sepultado, rolado. E ao 3º dia ele, no fim do jantar, trazendo alegria para as crianças. Olha a matzá. Ela é gordinha, olha a luz aí, está para perceber? É chamado pão da aflição. Ele foi afligido por nós, ferido, traspassado. Passa de um lado para o outro, olha, pelos nossos pecados. O Senhor Jesus é matzá. Uma outra característica da matzá é que é sem fermento, portanto sem pecado. Ele foi um cordeiro puro, imaculado, que podia morrer por nossos pecadores. Tá bom? Então essa é a ideia por trás do afikoman. Então, 4 perguntas vão surgir. E aí vem essas 4 perguntas, vem da referência de Êxodo 12, verso 26. E
E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? É uma pergunta. Que culto é este da Páscoa? Aí, né, 4 perguntas são feitas aqui para introduzir a narrativa, contar a história da libertação do povo de Israel no Egito. E aí ele faz a primeira pergunta: em todas as outras noites comemos hametz e matzá. Por que nesta noite somente matzá? Em todas as outras noites comemos diversas verduras. Por que somente nesta noite ervas amargas? Em todas as outras noites nós costumamos molhar as ervas nenhuma vez. Mas por que nesta noite molhamos 2 vezes? E a quarta pergunta: em todas as noites comemos sentados ou recostados? Porque nesta noite todos só comem recostados. Então quem dá uma entradinha, irmãos? Quem come assim? Quem come toda a vontade? Na época bíblica é o rei. Né? O povo não, o servo não, nem em pé. Mas o rei come inclinado, recostado. Certo? Então, eles estão celebrando isso. Eles deixaram de ser escravos, agora são senhores das suas próprias vidas, debaixo, né, da autoridade do Eterno. Portanto, eles são reis no seu próprio lar. A mulher é chamada de rainha no lar, e o homem, rei, e seus filhos são príncipes no seu lar. Tá? E aí uma outro assunto, mas que aparece aqui na Páscoa. Tá bom? Essas perguntas então foram introduzidas para se ler a história na Haggadah. Haggadah quer dizer conto, um livro que se conta histórias, e que no caso Haggadah Shem Pesach, Haggadah da Páscoa. Tá certo? Muito bem. E aí então nós temos também outros tipos de filhos. Pelo menos os judeus listaram aqui 4 tipos de filhos. O sábio, o rebelde, o ingênuo, que não sabe perguntar. Não sabe perguntar é o bebê, é a criança pequena. Então você tem que, né, contar para ele o que é. Ele não vai perguntar, para ele não faz muita diferença o que está acontecendo. Aí tem o ingênuo que fala assim: o que é isso aí, hein? Aí tem o rebelde: o que é isso aí para você? Ora, se ele estivesse lá no Egito, ele não sairia, ele ficaria lá, já que não é para eles, não para ele. Entendeu? E tem o sábio, o que significam esses estatutos, essas ordenanças do Eterno nosso Deus para o nosso povo de Israel. Desses 4, qual vocês acham que é o mais perigoso? Hã? Não. No sentido de negativo. Rebelde ou ingênuo? Não sabe perguntar, não entra. O sábio já viu que ele sabe tudo. Então quem que eu... Nós temos gente assim nas igrejas. Os sábios, o ingênuo, que não sabe perguntar, mas tem o rebelde também. Qual é o mais nocivo? Rebelde ou ingênuo? Muito bem. O rebelde é um certo problema, mas ele quer saber o que é. Agora o ingênuo fala o quê? Faz. Esses aí são os piores. São os mais perigosos. Aqueles que ficam questionando: por que isso? Por que aquilo? Está aqui na Bíblia, não sei o quê, o que é isso aqui? Fala uma coisa, ele fala outra, como que é esse negócio? Bom, se ele é rebelde, ele vai sair logo, mas se ele está querendo saber a verdade, ele vai ter a resposta de Deus. Mas o ingênuo é a pessoa que está nem aí o que está acontecendo. O que é isso aí? Tipo, como assim, desprezando. Então esse é o mais perigoso. Porém, todos vão ter a resposta. Que é para isso que serve. E aí o próximo cálice é o Cosme Shpat, que quer dizer cálice do juízo. Por quê? Acompanhe comigo aí. Lá no capítulo 6, e vos livrarei da servidão. Quer dizer que vai chegar no patrão e falar: olha, você pode liberar os escravos aí? É assim que os escravos vão sair do Egito? Um acordo de sindicato com o patrão? Não. Vê acordo com o escravo. O escravo é escravo, tá certo? Então, olha só, Deus vai julgar. Para livrar o povo, Deus vai julgar. E como é que o Senhor vai julgar?
enviando as 10 pragas. Êxodo capítulo 12, verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aí nós temos as 10 pragas, que o Rabi Yehuda vai dividir elas em 3 porções. As pragas ligadas com a terra, as pragas em relação aos moradores da terra e as pragas que atingem a atmosfera. E aí então nós temos a primeira praga, que é a praga do sangue, águas em sangue. Por que Deus fere o Nilo? Porque eles acreditavam que o Nilo era um Deus. E o Nilo foi responsável pelo afogamento das crianças, que muitas nem chegavam a afogar, morrer afogadas. Porque os crocodilos do Nilo devoravam as crianças hebreias, né? Crianças que eu digo, os meninos, né? E aí nós temos a segunda praga de Sefadeia, as rãs. E a rã no Egito era sagrada. E se você já foi para o Sinai, já foi para o Cairo, você visitou o museu do Cairo, você sabe o que eu estou dizendo aqui. Todo tipo de animal empalhado você encontra lá. E crocodilo de lá até aqui assim, ó, tamanho. Eu vi, está lá, está empalhado. Gato, todo tipo de bicho, porque eles idolatravam. Então o Senhor toca em cada um dos deuses do panteão de deuses do Egito. Temos a terceira praga, que é a quinim, piolhos. Olha que interessante, os sacerdotes egípcios raspavam todos os pelos do corpo. E não podia ter uma ferida para entrar nos templos e fazer as oferendas. Agora imagina os piolhos sugando o sangue deles, fazendo aquelas feridinhas no corpo, na cabeça. Então Deus está tocando também as divindades do Egito, tá bom? E em relação aos moradores da terra, nós temos aí as moscas. Isso aqui é muito interessante. Você já leu na Bíblia, já ouviu nos Evangelhos, falando sobre um tal de Beelzebu. É o Deus que protege o povo, a população das moscas. E andando pelo deserto, ali na região do Mar Morto, do outro lado, na Jordânia, nós paramos nas montanhas, coisa mais linda. Mas ainda assim, próximo das montanhas e próximo do Mar Morto, paramos para fazer um piquenique. A família com o casal, né? Irmãos, e nós começamos a pegar um sanduíche, irmão, naquele deserto, seco, nada, de repente um enxame de mosca na nossa comidinha. E aí, né, eu tirei umas fotos no meu arquivo. De onde vieram essas moscas? No meio do nada, não tinha nada, sempre elas apareceram. Comigo, elas apareceram. Quer dizer, quando Deus envia as moscas, o Beelzebu foi desbancado, né, porque ele não protegeu nada das moscas. Próximo aí, que são as pestes nos animais. Muitos animais considerados como deuses. Xirim, úlceras, Tifon era o deus encarregado de livrá-los da dor e da morte. Todo mundo com as úlceras atacadas lá na pele do corpo, sofrendo terrivelmente essas dores. E aí temos as pragas que vêm da atmosfera. E aí nós temos Saraiva. Serapis era a deusa egípcia que protegia a lavoura. Agora imagina, pedras de 1 tonelada, fogo caindo na lavoura. Cadê a Serapis? Sumiu de lá. Né? Temos os gafanhotos, Serapis, falham novamente. E Rocher, que é as trevas. Ra era o deus do sol, que livrava da escuridão. Que se você foi lá para as pirâmides da esfinge, você viu que a esfinge está de frente com o sol, que ela vai proteger as pirâmides, os faraós que foram sepultados do Deus Sol, porque ele é muito invejoso. Então, para que ele não tenha inveja dos faraós que estão ascendendo, por isso o formato de pirâmide, para o panteão dos deuses, ele se tornar Deus. Então eles são semideuses. Então, para o Ra que não quer concorrência, para proteger do Ra, que é invejoso, interessante, todos os deuses que a gente olha na história da humanidade têm mais característica humana
Do que divina. Exatamente. É curioso isso. Eu tenho uma frase que é bem curtinha, bem simples, eu digo assim: na falta de Deus, deuses. Porque qualquer Deus que você queira, né, para satisfazer o seu ego, a sua vaidade, a sua pecaminosidade, existe. Verdade. Então, se você não tem um Deus verdadeiro que preenche tudo isso, você vai ter Deus. Certo? Então, as trevas esbancam o Deus Sol. E por último, Macar Berroró, a morte dos primogênitos. Como eu disse, o faraó era um semi-deus, e portanto, seu filho, que vai ascender no seu trono, seu primogênito, também. Jetro vai dizer, o sogro de Moisés, que o Senhor é maior de todos os deuses do Egito. Êxodo 18, 10 e 11. Agora, quem é Jetro? Não é um descendente de Israel. Não, é parente. De Midianita. Tudo é parente, né? Essa é a verdade. Tudo é parente, tá bom? Agora, as 3 testemunhas segundo o Rabi Gamaliel, aquele que é citado lá em Atos, tem que ter o cordeiro de Pêssaro, a matzá e as ervas amargas. Sem isso, não se pode fazer o Pêssaro. Então, se você não tiver as outras coisas, porque está num campo de concentração chamado Auschwitz, se você tiver um desses aí, alguma coisa desse tipo, você já pode fazer. Olha que tremendo que é isso. Não pode deixar de fazer. O cordeiro de Pêssaro, lembra? Foi separado do 10º dia até o 14º dia. Isso aqui é interessante, porque representa o Senhor Jesus. Olha, irmãos, que impressionante. O Senhor Jesus foi examinado como cordeiro. Foi examinado pelo povo, 3 anos de ministério público. Foi examinado pelos sacerdotes, por nenhum crime nele. Aliás, pelo contrário, disseram: olha, é necessário, não diz a nossa tradição que é necessário que alguém morra pelo povo, que o povo todo não pereça. E ele está pensando aqui no cordeiro que morreu para salvar a vida dos primogênitos do Egito. Ele foi examinado por Herodes, também não viu nada, e pelo gentio, Pilatos, que também não viu culpa neste homem, mas assinou, né? Assinou. Se ele não assina, não tem pena capital. Os judeus não podiam executar a pena capital debaixo do Império Romano. E a pena de morte em Israel não era a crucificação, era por apedrejamento. Então é por isso que Jesus vai ser examinado, vai ser interrogado, para ser examinado. E aí, então, identificado como um cordeiro puro, imaculado, sem mancha, sem falha, sem doença, sem enfermidade, ele podia ser sacrificado. E ele morreu no horário do cordeiro da Páscoa, à tarde, às 3 horas da tarde. Lembra disso no Evangelho. Até aqui, antes de a gente entrar no ou passado, alguém tem alguma pergunta? Os judeus não comem cordeiro, não é porque é proibido na Páscoa, é porque eles não têm mais cordeiro, eles preferem não comer. Mas se você entrar no Instituto do Templo, Institute of the Temple, você vai ver agora, essa semana que passou, os judeus colocando roupa, os sacerdotes colocando roupa sacerdotal, os levitas colocando roupa dos levitas e examinando os cordeirinhos e sendo sacrificados. Está tudo pronto, irmãos, para eles construírem o templo. Já tem todos os utensílios, já tem os sacerdotes, já tem os levitas, já tem as peças, a arca da aliança, já tem a menorá, já tem tudo. Não, cada aliança é uma réplica. Não. O que é réplica? O que é original? Para ser original é só jogar sangue em cima. A novilha vermelha. A novilha vermelha. Não tinha nem hora nem duas, pastando lá em Israel. Então, para se tornar aquilo como original, é só santificar. Por quê? Aquilo que Moisés viu no céu, está escrito aqui, né, na Bíblia, as medidas de como ele tem que ser feito. É só fazer como está escrito aqui e colocar sangue em cima. Colocou o sangue em cima, santificou. Mas eles estão sacrificando como se não tem tempo? Aí que está. Não é um sacrifício, é só um teste. É um sacrifício porque é como se fosse
Mas se não tem altar, não tem o templo, não pode sacrificar. É um teste. Até uns anos atrás, eles sacrificavam bode, ovelha, mantos. Para dizer, não estão sacrificando. Agora, eu não esperava isso, eles sacrificaram. Em Jerusalém. Sacrificaram. Só que não ofereceram ao Senhor no altar, porque não tem tempo de ter um altar ainda. Sabe quem ainda sacrifica na Páscoa? Lá em Israel? Quem sabe aqui? O samaritano. O samaritano continua mais, né? Eu quase que só não fui para Samaria porque o meu amigo ele foi celebrar a Páscoa. Quem podia, né, me levar como israelense tinha ido para o deserto celebrar a Páscoa. Aí perdi a oportunidade. Eles sacrificam mesmo, escorrem o sangue e eles pegam e passam, não sei, talvez ele passe na pega e nas ovelhas da cidade. O samaritano ainda existe e fazem isso. Esse detalhe eu não sabia. E a mistura que era que fizeram com a arca, subiu os acessos e tal. Então, sem arca, a aliança não tem judaísmo. Sem exemplo, entendeu? Que tinha dentro da arca, não tem como se repetir, é o maná, a vara de amendoeira e as pedras com 10 mandamentos. Isso não tem como repetir, mas isso ali era para ser guardado na arca. E o que vale mesmo da arca é o propiciatório, que é a tampa. A tampa colocada em cima com os querubins. Tendo isso que nós lemos pode ser refeito. A medida o que científico que torna a arca original é o sangue. Aí as pessoas de sangue. Tudo, não vai ser só a arca. Vai ser o castiçal, a menorá, os pivitadores, acender ou apagar. O óleo tem que ser feito como está escrito lá em Êxodo, as especiarias que estão lá. Senão não vale. Feito isso, joga o sangue de uma novilha vermelha em cima, está santificado. Já está valendo. 80% da população de Israel acredita que eles têm o direito de reconstruir o templo. Então, se a novilha vermelha é um animal usado para santificar os elementos. Nada, só que ela é vermelha. Agora, dependendo da luz, pode ser mais vermelha ou mais marrom, dependendo da luminosidade. Agora, exatamente, ela não difere nada de uma outra novilha, só que a cor dela já mostra que ela é vermelha, cor do sangue. E para santificar, ou seja, para cacherizar, esse é o termo rabínico, precisa do sangue. Uma novilha vermelha. Pronto, já tem a novilha, já tem as peças, agora é só inaugurar o templo. Agora que é o problema, aonde? Tem que ser no mesmo lugar? Claro que tem que ser no mesmo lugar, em outro lugar não pode. Só que onde é o mesmo lugar? É onde está o tomo da rocha, a mesquita de Omar, ou é ao lado? Não, os deuses estão divididos. Aqueles que acreditam que é onde está a mesquita dourada, a mesquita de Omar, eles já estão pensando em desenvolver mecanismo para remover a mesquita de lugar. É um problema, porque tem a pedra negra lá dentro. A pedra que os muçulmanos dizem que Abraão foi oferecer Ismael. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Como foi? Como? A mesma pedra que Abraão foi oferecer Ismael. Quer dizer, não é Isaac, é Ismael. Os muçulmanos é Ismael, claro. A Bíblia diz? A Bíblia diz? Isaac. E tem mais. O Maomé, quando ele ressuscita em Meca, ele morre em Meca e ressuscita. Ele pega o asalão dele, vai voando para Jerusalém,
na pedra as patas e acende o pai. Agora vai tirar da universidade, vai tirar da esquina daquele lugar. Mas aqui é que acompanha aquela mega construções do programa. Sim, já vi. Não é possível, mas isso é possível. Certo? Isso é possível. Só que, se você olhar, do lado da mesquita tem o portão dourado. A mesquita está aqui, o portão dourado está aqui. Então, o templo pode ser construído ao lado dali, no lugar Não, certo. mas eles vão mexer com o povo muçulmano. De qualquer jeito, de qualquer jeito. Isso aí, irmãos, não sei se é um problema com o anticristo, não sei se vai ser. Bom, Só sei uma coisa, vai se cumprir. olha que interessante. O templo é voltado para o leste. Então, o Santo dos Santos estava atrás. E, nessa mesma direção, isso aqui é interessante, na direção do Portão Dourado tem uma cúpulazinha, chamada pelos muçulmanos de Cúpula dos Espíritos. Porque, quando os muçulmanos conquistaram, no século VII, Jerusalém, eles entraram no monte do templo, né, e começaram a procurar o ouro do templo. Eles foram destruídos no ano 70. Mas as lendas estavam vivas, né? Como está até hoje. Você não tem Indiana Jones? Atrás da Arca da Aliança, está lá no hangar 51. Hangar 51, né? Não é? Tudo está lá, alienígena, está tudo lá. Você sabe o que eu estou falando, né? Então tá bom. Bom, então vamos lá. Só que o monte do templo, Salomão fez uma galeria embaixo. O monte do templo é todo cheio de galerias. Tem blocos de pedra maior que essa parede. Mas essa parede aqui assim, ó, tem a porta ali e um pouquinho mais alto, lá dentro. Você não sabe se foi colocado ou se foi esculpido. Certo? Embaixo ali havia também a estrebaria dos cavalos de Salomão. Pra você ter uma ideia da dimensão. Eles estão descobrindo coisa até hoje lá. Você vai lá no túnel do templo. Não no templo, e você vai ver os arqueólogos tirando pedra. E você vai poder peneirando, irmãos, cada coisa que eles acham lá que eu acho fantástico. E a tese do Abbas, do Abu Mazen, que é o presidente da autoridade da Cisjordânia, da autoridade palestina, a tese de doutorado dele é que nunca houve um templo de Israel lá. Os camaradas estão achando até hoje a evidência do templo. Pedras enormes do templo que o Suleiman usou para reconstruir a muralha, que era a pedra do templo, as pedras estão lá jogadas, e a tese do doutorado dele nunca houve um templo. A tese dele é falida. Desde já. Totalmente. E fez na Alemanha, né? Bom, voltando aqui, essa cúpula dos espíritos é chamada assim porque os muçulmanos desceram, um soldado desceu por ali para ver o que achava e não voltou. Aí mandaram o segundo atrás. Foi e não voltou. Aí falou, quem vai ser o terceiro? Ninguém quis ir. Isso não é história de cristão nem de judeu, é história de muçulmano. E aí eles deixaram construir uma cúpula e colocaram o nome Cúpula dos Espíritos. Segundo especialistas, estou dizendo, volto a dizer, está dividido. Não sabe se é no lugar, a mesa de lugar ou se é do lado. Não sabe, não decidiram ainda, não tem lá. Não deram o teste de DNA, né? Mas nem teste de DNA 100%, vocês já viram? 98%, 90%, ninguém põe 100% em coisa nenhuma. Impressionante. Tá? Bom, onde vai ser, quando eles decidirem, a questão é, está tudo pronto para ser reconstruído, para ser inaugurado. Até o templo de Salomão aqui mexeu com eles lá. É o templo do Macedo aqui, que é a pedra de Jerusalém. Dividiu a opinião. Uns aprovam, vão até visitar, fazer turismo no Brasil para conhecer, e outros estão chamando de sacrilégio e abominação. Mas olha só, essas pessoas estão mexendo com ele. 80% querem. Quem são os 20%? São bem de esquerda mesmo, e os ateus, né? Que o restante da população quer o tempo. Vamos fazer uma pauta de quantos minutos? 5, 10? A novilha de Egeiras está em Números, capítulo 19.
Você leia lá e você vai entender a função da orquídea. Algumas traduções vão trazer assim, ruiva. Vermelha, ruiva, aí o nome marrom, está tudo ali, né, gente? Bom, olha que interessante, um ovo tem sido adicionado ao ceder, ele chama-se Kagigá. Por que o ovo vai aparecer aqui? Porque assim como Israel influenciou as culturas externas, também foi influenciado pelas culturas de fora. Essa tensão sempre vai existir. Até no cristianismo, nós temos coisas que vieram da Bíblia, mas elas passam a tomar uma nova roupagem. O cristianismo é supracultural, ou seja, não só está acima da cultura, como ele codifica a cultura e reclassifica a cultura. Isso é interessante. Os judeus vão fazer isso também. Por exemplo, o que aparece um homem chamado Herodes no Novo Testamento, que é idumeu. É por causa dos macabeus. Os macabeus venceram a guerra contra os gregos sírios, se acharam, se estabeleceram no poder e agora eles expandiram o reino. Foram com a espada lá para Edom, né? Colocou a espada no pescoço de todo mundo e disse assim: você se converte ou morre. Todo mundo se converteu. O Herodes, que era da realeza, também. Foi todo mundo circuncidado. E o Herodes foi fazer o quê? Como da mulher da nobreza, foi casar com uma das filhas dos macabeus. E ele entrou na família real. E aí, os macabeus não gostaram muito do Herodes, porque ele era muito avançado, muito para frente, era um homem à frente do seu tempo, tanto na questão de capacidade quanto de maldade, que mandaram ele embora, exilaram ele. Aí o que ele fez? Ele foi pedir exílio político para a mulher mais poderosa da face da terra, lá no Egito. Qual é o nome dela? Cleópatra. Aí ela disse: não, eu tenho um amigo, vou mandar você para o meu amigo, ele vai cuidar de você e vai saber o que fazer com você. Para onde ele foi? Para Roma. Foi lá para o Marco Aurélio, ou Antônio Marcos. E quando o Herodes volta para Israel, ele volta como rei de Israel. Essa é a história. Por isso que aparece o idumeu na história de Israel, por causa dos macabeus, que é a dinastia dos Asmoneus. Então, olha que interessante. Assim como Israel influenciava a outra cultura, também sofria influência. Aí aparece o ovo. Só contei essa história para ilustrar como que havia o intercâmbio. Então o judeu pega o ovo e diz assim: esse é o alimento do enlutável. Era assim que vivíamos no Egito. Mas o ovo também, com a sua forma circular, mostra que não tem princípio nem fim. Fala da eternidade. E também tem uma questão social. Olha, quando você estiver em cima, lembre-se, porque o mundo pode dar muitas voltas, você pode estar embaixo. Então, não deixe de dar aquilo que é o mínimo para as pessoas que necessitam, e eles vão desenvolver a tzedakah, que é a ação social judaica, que alguns chamam de caridade, mas eles não aceitam esse termo. Então se come o ovo. Para ficar gostosinho, não tem um talherzinho? Cadê essa? Então você coloca o seu ovo, ou parte do seu ovo, dentro da água salgada, amassa ele e prova. Que bom que é. Que bom que é. Põe o ovo dentro da água salgada, amassa ele com uma colherzinha ou um talherzinho que você tem aí. E tomar, claro. Não, amassa e toma como se fosse uma sopa. Ah, O ovo dentro do potinho com água salgada. Gostaram? Não é diferente? Fica saboroso? Agora não se esqueçam que o ovo, coelho, está ligado com um símbolo da fertilidade, que é celebrado na primavera. Porque a primavera tudo começa a florir, florescer e brotar. Então tem uma certa influência aí do paganismo também, no ser de pensar. Bom, aí agora então nós vamos passar para os salmos de gratidão, Salmo 113 e 114.
vai ser cantado e depois tem o Ratsá. Ratsá, lava-se a mão novamente para comer agora Motzi Matzah. Agora então você pega a sua Matzah e você agora vai estar a bênção segurando a Matzah e vai comer a Matzah. Pode comer ela na Matzah. Tem gosto de? Não. É isso mesmo. Agora, você pega, mergulha na raiz forte e come. Começa aqui o quê? Primeiro uma hora. Isso faz lembrar do quê? Da escravidão do Egito, a vida amarga do escravo. Essa cebola? É. Agora você pega o caroço e é o doce e come. O doce é O doce é o quê? O doce é uma coisinha boa. É para lembrar a argamassa que eles faziam e assim produziu os tijolos. E também para mostrar que mesmo uma vida amarga não é 100% amarga, ela tem a parte de doce. Lembra quando nasceu Moisés, a dona Cidade deu para ele? Ela disse, olha, eu escondi porque era tão lindo. Cebola. Como é que é? Não justificar, era tão lindo, e é claro, fruto, né, do amor dela com o seu marido. Então, mesmo momentos assim, de sofrimento e escravidão, eles tinham também certo tempo, momentos de alegria. Agora, nós vamos ir para o próximo passo, que é o Kore, como se chama Maror e Harofe. Então, agora você vai misturar o amargo e o doce. Depois o chim. O amargo e o doce, come. Mais doce. Você vai dizer assim, em memória de Hillel, o famoso rabino que fez isso em cumprimento de Êxodo 12:8. Só que agora, Meu Deus. você vai misturar com sanduíche, ervas amargas, raiz forte, haroce, e você vai fazer um sanduíche. E aí você vai reconhecer a patente. E o inventor do sanduíche foram os hebreus. E da pizza massa de pizza também. E come. Imagina como eu vou pegar no mas tem mais consciência. Perceberam que você já comeu tudo? Morri. Bom, você já viu aquele ditado que diz: quem tem pressa come quente e uma passada. Tem uma história que é contada no Seda de Pesta pelos judeus russos lá em Moscou. Tinham os judeus estavam na miséria, pobres, na rua, como mendigos. Quando chegamos à época das festas, eles iam para as sinagogas, porque seriam convidados para ir para o jantar.
Aí ele estava todo feliz, o mendigo judeu, falando para o mendigo russo, né? Olha, está chegando a Páscoa, eu vou, né, tirar a barriga da miséria. Aí o russo falou assim, mas então me ajuda, porque eu vou ficar aqui. Ele disse, mas você não é judeu, então e agora, como é que a gente faz? Aí o judeu parou, pensou, disse, ó, você vai para a sinagoga, entra e não fala nada. Vai mudo, sai calado. Entra mudo, sai calado. O russo foi. Aí irmãos convidaram, você não quer passar o cedo na minha casa? Vai falar, né? Saiu. Aí passou por todo esse ritual, 3 horas. Quando chegou nessa parte, irmãos, amargou a boca dele, tudo, ele sabe o que ele fez? Levantou e foi embora. Aí no outro dia o judeu todo feliz, né? E ele todo triste. Por que você está triste? Você não jantou? Como ervas amargas, raiz forte, só tinha um ovo. Um pão sem gosto. Aí ele falou, é que você não esperou o jantar. Aquele era o prato do que eles passaram, para lembrar que eles passaram no Egito. Ele teve pressa, ele não pôde comer o banquete. Ele comeu cru, né? E frio. Nem mal passado, porque não tem no forno. Agora sim vem por até a comida na mesa. O que eles servem? Peixe, sopa de frango e a comida pode ser feita uns bolinhos de maçã, bolo de maçã, torta, maçã com maçã, sobremesa, tantas outras coisas que você pode fazer sem ele mesmo. Aí é o banquete. Aí se come realmente de verdade, tá bom? Certo, depois disso, aí tem o que? Sassum, que é aonde está o ficomã. Olha as crianças aí nas fotos, olha a alegria delas. Consegue ver? Elas encontraram, então elas vão receber o quê? O prêmio. Olha a mãozinha para receber o prêmio. Quando nós fazemos o jantar, a gente faz isso, né? E aí nós pagamos em dinheiro para as crianças. Aí da última vez, elas ficaram muito chateadas. Aí nós decidimos fazer o seguinte: a gente vai dar um prêmio especial para quem achar e vamos dar chocolate para quem, né, não achou. Porque as outras ficam muito decepcionadas. Elas levam muito a sério. Tá certo? Bom, mas não acabou ainda. Porque o Afigomã fala do Mashiach, que foi partido por nós, foi cortado dentre os viventes. O Senhor Jesus fala isso na ceia. E ele está citando o profeta Daniel. O Messias seria morto, tirado. Não é? Porém, nós sabemos, no 3º dia ele ressuscitou. Mas em que momento da história da Páscoa Jesus fala sobre a ceia como seu memorial? Agora bem, olha que interessante. Eles acabaram de comer. O que diz no Novo Testamento? E depois de cear, né, ele vai dar graças à refeição, todos lavam as mãos novamente, a Matissais continua comendo, o Senhor Jesus pega a Matissais e parte, e ele diz o que é o corpo dele que é partido por nós, né? E ele pega o cálice, chamado de Kos Geulah, que quer dizer isso? Copo da redenção. E eu vos resgatarei. Goé quer dizer resgatador. Ele diz: eu vos resgatarei. É aqui que ele estabelece a ceia do Senhor. Se você ler Lucas, vai ver que tem 2 cálices, um cálice, aí tem um outro e outro cálice. O pessoal fica perdido sem saber o que está acontecendo aí. Porque no cedo de Pêssego tem 4 cálices. E nós vamos ver o 5º já, que foi acrescentado pelos messiânicos e também se propagou com os místicos judeus. Os judeus místicos falam do 5º cálice, tá certo? Bom, a promessa de vos resgatarei com braços estendidos e com grandes juízos. Alguém leia para nós Apocalipse 5:9, só para a gente fazer um paralelo aqui. Apocalipse 5:9. E entoava um novo cântico, dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E com teu sangue compraste para Deus. O que o Senhor estava fazendo lá no Egito? Comprando os seus filhos que estavam como escravos. E como é que o Senhor Jesus fez isso? Com o seu sangue. É por isso que ele pega o cálice, agora pode violar, né? Tem a bênção e toma. Bom, só que tem um outro cálice que nós falamos, que é o cálice do profeta Elias. Esse é o profeta que é mais presente na mente do povo judeu. É o mais querido, é o mais especial. É o profeta Elias. Moisés é o maior profeta. Só que o mais famoso dentre os outros profetas é Elias. Mais famoso que Isaías. Olha que interessante. Por quê? Porque ele é o profeta que anuncia a chegada do Messias. Por isso ele ficou mais famoso e mais assim, querido no pensamento judaico. Lá em Malaquias capítulo 4, verso 5, o Senhor fala alguma coisa sobre esse assunto. Bom, se os judeus acreditam que o Messias vem na noite do Pêssar, o Elias não pode faltar. Entenderam? Por que Elias está presente no Pêssar? Então vamos lá. Malaquias 4, 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nem os comentaristas judeus têm dúvida que esse grande e terrível dia do Senhor é o dia do Messias. Então, o profeta Elias anuncia isso. Bom, Elias está aqui, apagam-se as luzes. O pai pede para alguém na família apagar as luzes. Ele balança mesmo, pega o cálice de Elias e devolve. Aí acende as luzes. E aí ele fala: o Elias passou, bebeu e foi embora. Mas antes disso, o que eles têm que fazer? Tem que abrir a porta para o Elias. E aí, quando vai abrir a porta, alguém apaga a luz e acontece isso que eu falei. Então, é uma maneira, né, lúdica de mostrar que falta alguma coisa. O que falta? O Elias, que havia de vir. Só que se você for lá para Mateus capítulo 1, verso 14, Jesus disse: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. De que ele está falando? De João Batista. Porque João vai olhar para Jesus e vai dizer: ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então está resumido, Elias já veio. Só que esse dia terrível do Senhor ainda não chegou. Então nós teremos o quê? As duas testemunhas, 144 mil judeus. E aí então o judeu não terá dúvida sobre esse assunto. Bom, esse aí é outro assunto para outras pessoas. Ele não sai daqui hoje à noite. Bom, entender essa parte do Elias? Alguém tem alguma pausa? Sim. Vamos deixar o ponto aberto de Elias. Alguns encaram isso de uma forma mais mística, outros apenas lúdica. Não importa, não vai nada na nossa vida como crente, sendo judeu messiânico ou gentil messiânico. É apenas para nós que encarar que tem um aspecto lúdico, então não há problema nenhum. Porque nós sabemos que essa questão mística judaica é um certo exagero, e os judeus são bons nisso, em exagerar isso, valorizar as questões, e como eles não têm o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, aí eles estão abertos para essas outras coisas. Você queria perguntar, irmão? Tá. Muito bem, alguma curiosidade até aqui? Você já pode? Pois não. Tem uma história do Brasil, né, que vem dos marranos. Então o pessoal fala que é para dar para o santo, na realidade veio isso.
Olha aí. Ou seja, a parte do santo está aqui, né? Representada por Elias. Ou seja, irmãos, tudo que os judeus faziam culturalmente e as coisas que Deus revelou para eles, o mundo todo foi influenciado. O mundo olhou, pegou e absorveu. Como a irmã está citando, isso é um exemplo. Mas tem muitos outros que a gente pode citar, que vem dessa influência judaica aqui, em terra do Piniquim, né? Que vai além disso. Por exemplo, pensa bem, um estudioso da Bíblia, sendo cristão, e começa a ler essas coisas, e começa a fazer isso da forma dele, né, da sua própria interpretação, então vai influenciar uma comunidade onde ele está envolvido. E quando você pensa que a reforma chegou ao ponto em que os pastores eram pagos pelo Estado, eles tinham tempo para estudar, eles precisavam trabalhar para comer, eles viviam no Estado, então eles podiam estudar. E aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão ajudar com os rabinos, eles vão pagar os rabinos para ensinarem hebraico para eles. É por isso que a reforma foi tão rica nessa questão de exegese, de interpretação bíblica, de volta para as línguas originais, no sentido de estudar as línguas originais para se interpretar a Bíblia. Então, eles foram influenciados por esses rabinos. Eles participaram dessa cerimônia. Para entender melhor a Bíblia, nós precisamos conhecer a cultura do povo judeu. A cultura bíblica, né? E essa cultura que eles têm hoje é uma mescla de muitas coisas, mas se a gente consegue garimpar e ver realmente influências mais modernas e tirar, vamos ficar com aquilo que é bem mais próximo da Bíblia. Tá bom? Muito bem. Além do cálice de Elias, nós temos aqui o Halel. Olha que interessante como as coisas vão se encaixando. Depois que Jesus ceou, partiu o pão, tomou esse cálice, ele vai dizer assim: não tomarei até que eu tome novo no meu reino. Opa, aqui é o terceiro cálice, vocês estão contando? Ele não toma o quarto cálice. E o que ele faz? Ele diz que ele saiu, foi para o Monte das Oliveiras cantar. E que eles cantaram? Salmo 115 a 118. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar aqui para vocês. Mas como eu não sei cantar, não vou arriscar. Da última vez eu trouxe até a musiquinha, uma outra vez eu trouxe até o CD, né? Mas você pode colocar lá, Matnishtana. Ou seja, o que é diferente nessa noite das outras noites? E aí então tem a musiquinha. Também tem a do Elias. Tudo isso acontece no CD. Está entendendo? E assim vai a dinâmica toda até a madrugada dele. Bom, olha aqui o quarto cálice que Jesus não tomou, porque o quarto cálice fala sobre o Halel. O que quer dizer isso? O copo de louvor, o copo da bênção, o copo Brahá, que é a quarta promessa. E eu vos tomarei para o meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. O povo reconheceu Jesus como Deus, como rei. A nação toda eles reconheceram. Por isso que ele não tomou. Ele vai tomar quando eles olharem e verem aquele a quem eles traspassarem e chorarem amargamente, como se chora pela morte do primogênito. Olha que interessante isso aqui. Aí eles vão dizer o que? Jesus disse isso: bendito que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá Shem Adonai. Então ele não toma o quarto cálice, mas você pode tomar. Estamos falando do cedro, né? Bom, os quatro cálices já foram. Porém, existe o quinto, que é o Cos-Malchut, que quer dizer o cálice do reino. Olha que interessante, o judeu não tem dúvida de que Zacarias, que fala dessa volta do Mashiach, para nós a volta, para eles é a vida. E que ele vai estabelecer o seu reino. Porque assim como ele vai ser reconhecido como Deus e Rei, ele vai poder estabelecer o reino na terra. Então, o Cos-Malchut quer dizer: e eu vos levarei à terra.
Então, como é que se interpreta isso messianicamente falando? Que ele volta para a terra de Israel e ele traz aqueles judeus que foram espalhados por causa da quebra de aliança do anticristo com a nação de Israel, naqueles que são levados para o deserto para serem protegidos por 1260 dias. Tudo isso está lá no Apocalipse. Aí ele traz essas pessoas de volta, esses judeus de volta para a terra de Israel e estabelece o seu reino sobre o monte Sião, sobre o trono de Davi, na cidade de Jerusalém. Aí é o corpo do reino do Messias. Bom, para terminar, e nós vamos saber para mais perguntas. Nietzsche, o ser ele pensa agora foi cumprido de acordo com os costumes, estatutos e a lei. Seus propósitos foram revelados, mostrando assim que a nossa redenção é completa. Redenção referente ao Egito. Qual que falta agora? A redenção do Mashiach. E aí se diz essa frase aqui, ó. Leshaná Rabá Yerushalayim. No ano que vem, em Jerusalém. Amém, irmão?